Oi gente, tudo bem? Eu nem posso acreditar que finalmente eu tô aqui com esse roteiro, com esse livro na minha casa e que esse dia finalmente chegou, porque vocês sabem que quando começou a sair essa história da peça, a gente começou a acompanhar as novidades e tudo mais, mas tudo parecia que não ia chegar nunca, tudo tava muito distante. Eu lembro quando eu comecei a ler as primeiras notícias sobre isso, eu lembro quando eu fiz um vídeo falando sobre isso e tudo ainda era muito especulativo, a gente ainda não tinha noção do que ia acontecer, a gente não sabia como as coisas iam fluir e hoje a gente já sabe. Eu sei que muita gente ainda não viu pessoalmente, eu sei que muita gente ainda não tem o livro roteiro, então hoje eu vim mostrar pra vocês todas as características dele, falar um pouquinho sobre ele, sobre a edição, sobre os preços, sobre tudo isso. Mas antes de começar esse vídeo, eu só queria dizer que se você ainda não leu nenhum spoiler, se você não quer saber de nenhum spoiler, pode ficar tranquilo porque eu não vou falar nada que você não possa saber nesse vídeo. Esse vídeo vai ser totalmente livre de spoilers, então pode assistir tranquilamente. A edição britânica e a edição americana foram lançadas aqui no Brasil no último dia 31. Várias livrarias em várias cidades diferentes fizeram eventos de lançamentos e isso foi uma coisa muito legal, porque mobilizou muitos fãs de Harry Potter. Eu comprei o meu roteiro, o livro roteiro, chamem como quiser, à meia-noite do dia 30 pro dia 31, que foi quando foi autorizada a abrir as caixas dos livros e etc. E o evento que eu fui foi lá do Rio Sul, aqui no Rio de Janeiro. Até onde eu saiba, lá só tava vendendo a edição americana, que foi a que eu comprei. Se vocês ainda não viram, tem essas duas edições, a americana e a britânica, elas têm algumas diferenças entre elas. E eu acho que lá na livraria só tava vendendo a americana mesmo, porque eles não deram nenhuma opção, então eu acredito que seja só americana. Nessa livraria que eu comprei, eu paguei R$79 ou R$79,90, alguma coisa assim, e aí o vendedor disse que ele estava em promoção, que o preço dele na real é R$105. Não sei se esse preço era só ali pro lançamento, mas eu já vi na internet vários preços diferentes, então se você for comprar online, dá uma pesquisada porque os preços variam bastante. Falando sobre o livro, a edição americana tem algumas diferenças em relação à edição britânica. Eu ainda não vi a edição britânica nas minhas mãos para poder comparar assim todos os aspectos, mas pelo que eu vi assim de fotos e vídeos e etc, tem algumas diferenças sim. Por exemplo, essa edição americana, ela tem a capa toda assim amarelinha, toda mais ou menos no mesmo tom, e a edição britânica eu vi que aqui a lombada é preta e as letras são douradas, se eu não me engano, e aqui em cima tem a logo também do Cursed Child, aquele ninho e tal. Essa capa americana, ela tem relevo aqui no nome, tem relevo aqui na lombada, e a capa toda dela é meio que texturizada, então não é nada lisinho, sabe? Aqui na parte do logo também tem um pouquinho de textura. Eu acho que a edição britânica não tem isso, mas esse é um ponto que eu prefiro nessa edição, porque eu gosto muito de capa com relevo e com textura e etc. Então, nesse quesito, eu prefiro a americana. Embora eu ache que a edição britânica, assim, englobando todos os aspectos, seja mais bonita, né? Se eu fosse escolher, assim, se eu tivesse as duas opções ali na minha frente, eu acho que eu escolheria a britânica, porque fora essa jacket, aqui na parte de dentro ela também tem algumas diferenças que eu achei que ficaram mais bonitas. Essa é uma edição hardcover com jacket, não sabe falar, analfabeta, é jacket. É aquela capa de papel mais fininha que você pode tirar do livro e tal. Aqui na primeira orelha a gente tem um resuminho sobre a história e o título diz assim: 19 anos depois da Batalha de Hogwarts, 3 pontinhos. E aqui na orelha, na parte de trás, a gente tem uma foto da J.K. com o Jack Thorne e John Tiffany e um resuminho sobre cada um deles, um trechinho falando sobre cada um deles. Tirando aquela jacket, essa é a aparência que a gente tem do livro. Eu gostei muito dessa aparência, gente, de coração, gostei bastante, achei que ficou bem bonita. Essa parte amarela é como se fosse um tecido e daqui pra cá é dividido com preto. Na lateral é tudo com letra dourada, embaixo relevo, e tem as mesmas inscrições que tinham lá na jacket. Porém, a edição britânica conseguiu ficar ainda mais bonita, pelo menos na minha opinião. Não sei se todos vocês concordam, se todos vocês já viram a outra edição também, mas eu acho que ficou mais bonita porque a capa é toda preta e aqui tem aquela logo do ninho, de novo, dourada. Aqui na lateral acho que também as letras também são douradas, então acho que ficou assim mais clean, sabe? Ficou mais limpo e, na minha opinião, mais bonito. Mas mesmo assim eu também tô feliz porque eu também gostei muito da arte da edição americana. Aí abrindo o livro a gente tem esse forro meio vinho aqui e depois essa página meio cinza, meio preta, manchada, dizendo Harry Potter and the Cursed Child, parte 1 e 2. Porque como vocês sabem, a peça foi dividida em parte 1 e 2 e aqui no roteiro a gente já tem essas duas partes. Mais uma vez, na edição britânica, essa parte aqui é um tom meio amarelo, meio dourado, alguma coisa assim, e aí toda a arte do livro, que eles seguiram o mesmo padrão, vai seguindo esse esquema de cores. Aqui vai seguindo esse esquema meio preto e cinza, e no esquema da edição britânica, meio dourado. Sobre a história, sobre o roteiro, eu ainda não posso falar 100% pra vocês, porque eu comecei a ler, então
então as minhas impressões ainda são bem rasas, porque eu não cheguei muito longe ainda. Então, inclusive, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês querem algum vídeo falando sobre as minhas opiniões sobre a história, ou se vocês querem que eu faça algum vídeo especial de alguma forma relacionada a isso, se vocês querem spoiler ou não, porque agora que já lançou o roteiro, eu acredito que a gente pode falar os spoilers aqui. E aí assiste quem quiser. O livro é todo formatado no esquema de roteiro mesmo, ele é realmente o roteiro. Inclusive que na Jack está falando que essa é uma edição especial do roteiro de ensaio. Então esse não é o roteiro fechadinho, o roteiro todo certo, é o roteiro que eles usaram nas versões para ensaiar e etc. E depois algumas alterações devem ter acontecido, então pode ser que algumas coisas sejam diferentes na versão final do roteiro. Eu sei que muita gente vai estranhar, porque a gente está acostumado a ler as histórias já romantizadas, com outro tipo de formatação, com outro esquema mesmo, e agora quando a gente pega um roteiro com uma estrutura totalmente diferente, as coisas podem ficar um pouco confusas. Eu, inclusive, achei que eu ficaria bem confusa, mas gente, é muito tranquilo. Esse formato é bem menos detalhado do que seria um livro normal, mas ele é bem mais dinâmico. Então você não tem grandes divagações sobre as cenas, sobre os pensamentos dos personagens, sobre tudo isso que a gente já está acostumado, mas a gente tem a descrição do que está acontecendo. Então a gente começa a ler e lá diz qual é o cenário, onde todo mundo está, o que está acontecendo, onde cada pessoa está posicionada, o que eles estão fazendo, e tem as falas, os diálogos padrões. Uma coisa bem positiva desse formato é que ele acaba tendo muitos diálogos, então a leitura flui muito rápido, porque é fácil de ler, você vai lendo como se fosse uma conversa de um personagem com o outro. O estilo em geral da peça também está bem dinâmico, então você tá numa cena, do nada você já mudou para outra cena, às vezes você troca de ano muito rápido, então você tá aqui no primeiro ano lá em Hogwarts, daqui a pouco você já tá no segundo, rapidamente você já muda pro terceiro, então é uma coisa assim, bem acelerada, mas isso na minha opinião não ficou ruim. Quando eu li nos spoilers que isso ia acontecer, eu achei que poderia ficar corrido, que poderia ficar confuso, que eles não poderiam aproveitar muito bem as cenas, mas até onde eu cheguei agora, tá bem tranquilo. Mas isso tudo é um assunto que a gente poderia conversar melhor num vídeo falando sobre a história e tudo mais. Então eu não vou me aprofundar tanto agora. Pra quem está aguardando ansiosamente a versão do livro em português, a editora Rocco vai lançar em breve aqui no Brasil. No site dele está dizendo que a pré-venda começa a partir do dia 16 de agosto desse mês e o lançamento oficial seria no dia 31 de outubro. Então ainda vai demorar um pouquinho pra chegar aqui no Brasil, mas se você aguentou firme até agora, se você conseguiu fugir de todos os spoilers, se você foi bravo e não foi atrás de nenhum spoiler, o que não foi o meu caso, porque olha, eu tenho que dizer aqui que eu li os spoilers na mesma hora que saiu, porque não aguentei. Mas se você foi diferente de mim e conseguiu segurar até aqui, eu acho que seria interessante você segurar até o lançamento do livro pra você poder ler tudo assim maravilhoso e ter várias surpresas agradáveis. A minha opinião geral sobre o conteúdo do roteiro, sobre o conteúdo do livro, eu ainda não posso dar, porque eu ainda não li. Na verdade, eu ainda tô bem no começo, eu só li até a cena 5, se eu não me engano, então eu ainda não avancei muito e não posso dar uma opinião pra vocês, mas depois eu pretendo fazer um vídeo falando sobre tudo isso e aí a gente conversa melhor. Eu acho que eu já falei tudo de interessante, tudo de relevante que eu podia falar a respeito desse roteiro na versão americana. Se eu esqueci alguma informação, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem me fazer alguma pergunta, é só falar tudo isso aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero que vocês também estejam animados e que vocês estejam felizes, assim como eu estou, com essa grande novidade pra todo mundo que é fã de Harry Potter. Por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!